Boa noite. Quem assistiu o seriado Túnel do Tempo? Eu assisti muito. Estou vendo que a maioria não assistiu. Então, eu vou contar um pouco do seriado. O que era isso? Havia um seriado na televisão, chamava Túnel do Tempo. E aí, eles tinham uma máquina e mandavam as pessoas para a Idade Média, mandavam as pessoas para a Pérsia Antiga, e aí desenvolvia lá uma história. Aí quando o cara estava no meio da guerra dos 100 anos, entre França e Inglaterra, aí traziam os caras de volta. Aí depois falava, é muito ruim essa guerra de 100 anos, não. Agora eu vou te jogar para a história de Cuba, Fidel Castro, tal. Aí jogava o cara, e aí ia jogando as pessoas para lá. É uma ficção, obviamente, Túnel do Tempo. Mas por que eu trouxe na minha lembrança o seriado Túnel do Tempo? Porque um dos cursos que eu fiz aqui em São Paulo, na USP, mostrava a história da educação da família. É um curso que fiz, que me ajudava numa determinada pesquisa que estava fazendo na época. E aí, lá, eu tive a oportunidade de refletir sobre o túnel do tempo. O que vamos fazer agora é, rapidamente, entrar no túnel do tempo, como se desenvolveu a história da família ao longo da história da humanidade. E depois, colocar isso dentro das fontes judaicas. Porque a pergunta é, a família se reinventa no judaísmo? Vocês vão ver que no túnel do tempo, a família vai se reinventando. E na Torá, a gente vai ver. Basicamente, é isso que a gente vai fazer hoje à noite. Então, pegando a família pré-moderna, óbvio, eu não comecei lá, da Idade da Pedra e tal, porque senão, o sushi ia ficar até envergonhado lá embaixo, vai demorar muito. Então eu comecei mais ou menos até o século XVIII, XVII, XV, XVI, por ali. Como é que era uma família? E de lá para cá, o que aconteceu com essa instituição família? Então, por exemplo, uma família, até o século XVIII, era extensa. Várias gerações no mesmo espaço. Era o tal de avô, avó, pai, filho, neto, tudo uma casa, era uma casa grande, e todo mundo ficava lá. E se desse espaço, o filho ia casando, fica a nora também, o genro, e vai todo mundo junto. E se um sai 60. Isso era normal. Várias gerações, ocupam o mesmo espaço, está tudo certo. É isso. Poder era patriarcal, o grande bisavô ou avô normalmente era o dono da fazenda, e ele tinha todas as pessoas ali, encaminhava todo mundo, decidia, etc, etc. Leiam a história, assim eram as características das famílias naquele período. A mãe era reprodutora. Colocaram isso para nós, hein? Mas quem produziu esse conceito é a história das sociedades em que a mulher europeia era mera reprodutora. Depois jogam isso na religião, nos religiosos, etc. Eu vou mostrar como isso não tem nada a ver conosco. Zero. Mas nessa
família pré-moderna europeia, a mãe era reprodutora, o poder era patriarcal, o espaço religioso, Deus é que manda, o espaço político, o rei que manda, e o espaço familiar, o pai que manda. Pronto. É assim as características da sociedade europeia e o que a gente conhece como família pré-moderna. Qualquer livro de história ou de história da educação vai trazer isso, sintetizei num slide. Criança. Uma criança é um adulto em miniatura, se veste igualzinho a mamãe, só que o vestido é pequeno. Ou está de terno, gravata, tal, igualzinho o pai e o avô, tudo igual, anda igual, tudo miniatura, tá? Senta na mesa, fala, tal, ok. Isso é família pré-moderna, nada que ver com o judaísmo, nada que ver, todos esses dados, bibliografia acadêmica. Aí, família moderna. A família moderna, vem, a foto já é diferente, né? A foto já é diferente, não tem aquela disciplina, é um pouco diferente. Mas ela vem influenciada pela Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, revolta contra os poderosos. Quem são os poderosos? Quem são os poderosos? Quem? O rei. Que mais? A igreja. Que mais? E o homem. A Revolução Francesa, então, ela vai mexer com os poderosos. Ela vai mexer com os poderosos. Igualdade, fraternidade, etc. Então, eu vou combater os poderosos. Fim da hierarquia entre homem e mulher. Isso vem da Revolução Francesa. Começou lá, tá? Começou lá. Nós, judeus, não tínhamos nada com isso. Zero! Essa discussão pertence ao mundo europeu. História. A gente vive a história e a gente sente reflexos, óbvio, mas não fomos nós que produzimos este enredo. Homem e mulher são diferentes, mas com igualdade de direito. Esse negócio do poder patriarcal tal foi colocado em xeque. Homem é homem, mulher é mulher, mas com igualdade de direitos. Então, a Revolução Francesa trouxe, né, um combate à família pré-moderna, e a família moderna, então, ficou com essas características. A mulher reprodutora deixa de ser reprodutora, ela vira maternidade, mãe. O status de mãe passa a ser respeitado, então não é mais a mulher reprodutora que traz o filho para a clã da família patriarcal. Não, mudou. Muito bem, mudou, ok, entendi. O homem, gestão política, a gente chama isso, o homem vai comandar as empresas, as organizações, e a mulher vai comandar a casa. A Revolução Francesa trouxe dentro da família o poder da mãe. Não era assim até a pré-modernidade. O homem fazia tudo, ele que manda em casa, fora da casa, tal. É a mulher reprodutora, ponto. Até aqui, estamos no túnel do tempo. E aí, na economia muda. Na Idade Média, a riqueza era terras. Na Idade Moderna, uma população qualificada, profissionais. Precisa gerar indústria. Então tem a indústria da farmácia, a indústria do cosmético, a indústria de alimentação. Começa a se exigir das pessoas técnicos. Pessoas que possam, com as descobertas da tecnologia, quem vai
Trabalhar precisa ter qualificação. E aí, eu preciso de quê? De investir em criança. E aí o Freud, que já nessa época começa a trazer a ideia do narcisismo, a criança é a majestade, ele será melhor do que o pai, mas ele vai ser mais rico que o pai, ele vai ser mais sábio que o pai, ele fará tudo que o pai não faz. Pô, ele virou o Dom Pedro I. A criança é, na verdade, a maior aposta da família, que ele vai ser muito melhor do que o pai, ele vai ser mais inteligente que o pai, ele vai ser mais rico que o pai, ele é. Então toma cuidado com ele. Ai, se ele cai e rala o joelho, ai, vai acabar o mundo, entendeu? Por quê? Porque eu dependo dele, é ele que vai ser melhor do que eu. Então, eu preciso dar toda a proteção desse patrimônio que vai ser o grande produtor da riqueza de uma população qualificada, que é a criança. E aí ficou o narcisismo, nasceu. Quem escreveu sobre isso foi Freud. Não quero fazer haste sobre o Freud, né? Mas está lá documentado, é histórico, não tem nada aqui que precisa ser trazido a mais para o propósito dessa aula. Eu queria chamar a atenção duas revoluções no século XIX, duas. Uma pedagógica, outra médica. A medicina, ela vai influenciar também na estrutura da família. Por quê? Porque a mãe é mais valorizada, porque o baby vem, e o baby vem é a garantia de uma população qualificada, de uma população que vai gerar riqueza, é o capital humano, e a mãe, então, fará a mediação entre a família, escola e saúde. É a mãe que vai ao médico, é a mãe que vai na escola, é a mãe que vai na reunião, é a mãe, e o pai pergunta, e aí, você foi ver lá, tá tudo certo com o meu filho? Como se fosse, né, a aplicação na Bolsa de Valores. Né? É mais ou menos assim. E isso é característica, de novo, da era moderna. Se a gente fazer um percentual, né? Reunião de escola, quem vai mais, pai ou mãe? Claro que é mãe. Pediatra, quem vai mais com a criança, pai ou mãe? É a mãe. Então, essa mediação entre família, escola e saúde é proporcionada pela maternidade que surgiu na Idade Moderna, graças à Revolução Francesa. Na era pré-moderna, provavelmente o pai fazia tudo. Agora já não é mais assim. Aí nasce no século XIX a ginecologia, que atende a mãe, a pediatria, que atende a criança, a psicologia, que atende até o cachorro, todo mundo vai. Obstetria, a mulher. É tudo para proteger o núcleo familiar. Vocês estão percebendo o que está acontecendo? Né? Tudo para proteger a mulher, a criança, a população qualificada, a riqueza das nações, tudo criou. Aliás, o GIA está cheio de outras ciências que foram nascendo, que tem uma coisa em comum, todas elas: proteção da mulher, proteção da criança, ponto. Por quê? Porque a riqueza das nações depende disso. E aí, tem que atender o mercado e a mão de obra qualificada. Com essas mudanças, a família ficou mais concisa. A foto, se eu vou fazer um picture da foto da família moderna e um picture da família pré-moderna, já não é aquela turma toda, né? Do bisavô até o bisneto numa mansão, no meio de uma fazenda, todo mundo junto, genro, nora, não. Agora, família mais concisa, eu preciso ter mais atenção. A mãe ganhou poder, a gestão familiar é da mãe, então não dá para ficar
várias mães no mesmo espaço e cada um foi buscando o seu espaço, a sua casinha, e aí mudou o retrato da família. Mudou o retrato da família. De novo, o que tem a ver com o judaísmo? Zero. Agora eu estou no túnel do tempo, né? Passeando pela história da humanidade. A idade pré-moderna, o velho é sábio. Agora, sua morte social. Quem é mais inteligente não é o quem é mais velho. Quem é mais inteligente, quem é mais safo, quem é mais qualificado. Agora, então, não se fala, né? Quem tem mais acesso à tecnologia será mais inteligente, e não aquele que tem mais sabedoria. Tecnologia versus sabedoria. Hoje a sociedade está aí discutindo esses temas. Família contemporânea. Chegamos no nosso século. Estou no túnel do tempo. Me jogaram agora aqui. E aí, o que eu vejo hoje? Vocês querem falar o que vocês veem hoje? Hã? Igualdade, pai e mãe. As mulheres trabalham. Mulheres trabalham. Boa verdade. Desconstrução da família. Desconstrução da família. Que mais? Vamos, gente! Menos filhos. Hein? Menos filhos. Menos filhos. Interessante, né? Porque se na época moderna filhos era riqueza, agora virou custo. Custa! Menos dedicação aos filhos. Menos dedicação ao filho por causa do quê? Trabalho. E aí gera mais o quê? Mais emprego. Mais emprego, mais despesa, mas tem uma coisa que gera muito. E vocês ainda... Ansiedade, estresse. As mulheres estão estressadas. Filhos tardios. Filhos tardios. Certeza. Certeza. Quer ver? Vamos ver. Família contemporânea, mas estresse da mulher. Por quê? Sente o peso da responsabilidade. Ela continua herdou a maternidade da Revolução Francesa, só que ela sai para trabalhar. Ao sair para trabalhar, ela vai, está pensando o quê? Eu também quero trabalhar fora, eu quero trabalhar na empresa, eu quero fazer engenharia, o mundo mudou. Bravo, Ale, o mundo mudou, tá bom? Aí, de repente, você vê o número de estresse de mulheres estressadas aumentou exponencialmente. Eu não estou criticando nada, gente, nada a ver com o judaísmo isso até agora, é que joga tudo em cima dos rabinos, isso, eu não tenho culpa disso, isso é a história da sociedade. Até aqui, está acontecendo com todo mundo que está aqui, na 9 de julho, está passando por isso. Freud, histeria da mulher, pode pegar. Freud, histeria da mulher, crise com a maternidade e trabalho. Ela não sabe, e o meu filho? Mas eu tenho horário no escritório. Eu tenho que emprestar o relatório. Sim, mas eu tenho que levar ele no pediatra. Bateu com o carro. E agora como é que eu vou falar com o marido? O meu marido que eu bati com o carro. Acabou de sair da concessionária. É tudo estresse. Aí, não se preocupa, a Apple resolveu o problema, entregou um celular para ela. E aí o celular, ela tenta administrar tudo. É uma loucura. Essa é uma característica. Bom, a infância é a base do psiquismo, a criança é o pai do homem, e aí a mulher fica pensando, deixo com a babá, não deixo com a babá, deixo com a empregada, não deixo com a empregada, mas tenho que trabalhar, mas tenho que sair, mas o meu marido vai chegar, e que não sei o que, estresse. Na era pré-moderna não tinha estresse. Fala agora, Rabino, e a Torá? Calma, eu vou falar da Torá já. Mas a gente vive essa época. A mulher quer a governabilidade pública também. Não quer ficar só com a administração do lar. Não.
Carmen Lúcia, no Supremo Tribunal Federal. Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil. Então, tá aí. Lá embaixo tinha um debate com o pessoal do Bnei Akiva, fizeram questão, eu falei, tudo bem, desenharam a Golda Meir na parede. Desenha a Golda Meir na parede. As mulheres querem o espaço. Ok, perfeito. A governabilidade pública a mulher também quer. E a gente está vendo, advogadas, médicas, dentistas, tal, sem nenhum comentário aqui, eu só estou retratando a característica da sociedade. Mas olha o que aconteceu. Alguém falou da desconstrução de família. Olha quantos tipos de família você tem. Esse parece legal, né? Quer dizer, você está acostumado a ver. Esse você já não está vendo muito, está vendo? Domingo passado tinha muitos desses. Esse também. Já imaginou? Já imaginou isso indo para uma escola para levar para matricular? Uma mistura. Tem vários tipos. E o balãozinho, né? Quando a gente usa desenho para vocês interpretarem. Eles estão pensando. Porque assim, o balãozinho é o seguinte, eles se amam, mas como é que vai gerar filho? Não tem como. Aí como faz? Aí adota. Aparece na escola, quer matricular. Esquece agora o currículo corretamente, politicamente correto. Vamos esquecer esse assunto. E aí, como é que faz? Mas são várias categorias que não existia na história da sociedade humana e passou a existir agora. Isso também não existia antes. Toda a família reunida, ninguém fala um com o outro. Tá? Todo mundo fala com a tecnologia. Olha só. O que será dessa criança? Vamos pensar. O que será dessa criança? Qual é a referência que ela tem? Essa é uma coisa pós-moderna. Essa coisa não existia. Nem com a Revolução Francesa tinha isso. Sodoma e Gomorra não tinha isso? Eu não falei da Torá ainda. Eu estou só na história da humanidade. Eu fiz uma construção acadêmica. Porque eu fiz o curso História da Educação e um dos trabalhos era da família, a história da família na sociedade ocidental, e eu fiz aqui rapidamente um resumo do curso. E isso aqui, hoje, né? Essa criança, como ela virá ao mundo? Como ela virá ao mundo? Como ela vai crescer? Como ela vai se desenvolver? É uma pergunta. Desorganização familiar e novos modelos. O que a gente tem é uma desorganização familiar, por completo. As três fotos mostram uma desorganização familiar. E o que pensa o judaísmo? Depois de ver tudo isso, e pensarmos que nós, então temos que, a família se reinventa no judaísmo, porque isso aqui, né? Está aí, gente. De uma forma ou de outra, é incontestável. Domingo passado a gente viu, a gente vê os grandes enredos que a televisão quer nos colocar em cima. Está aí. E depois o feminismo agressivo, que fica também esse negócio de masculinidade tóxica e criticando tudo que é tipicamente masculino. E eu acho que os homens estão num momento muito, estão sendo muito agredidos. É uma sensação que eu tenho assim, muito... Por completo, estou de acordo.
Tá difícil. Tá difícil. Então, o que a Torá fala? Vamos lá. Primeiro, na relação homem e mulher, a Torá diz o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Faremos, uma companheira frente a ele. Bereshit 2:18. Diz Urashi: se fizer o homem por merecer, ela será uma companheira. Caso contrário, será uma adversária frente a ele. Porque está escrito assim: faremos uma companheira frente a ele. Quer dizer, frente a ele. Ela vai ser companheira se fazer por merecer. Se não fazer por merecer, ela será uma adversária ao homem. Então, as relações do homem e da mulher foram dadas já na criação do homem e da mulher, dizendo o seguinte: tem tudo para ser companheira e tem tudo para ser adversária. Temos que fazer por onde merecer que ela seja uma companheira. Mas não é bom ficar sozinho. Isso está claro. O homem não é autossuficiente. O mundo necessita de inteligência feminina, além do masculino. Isso está muito claro. Só o homem sozinho, a Torá falou, não é bom. Tem que ter mulher. Agora tem que ter mulher como companheira, não como adversária. Não como disputa de poder. Não com essa hostilidade que nós estamos vendo hoje. A agressividade, né? Esse feminismo agressivo, né? Está errado. Mas já foi previsto que a mulher ficaria contra ele. Já estava previsto isso. Esse negócio que a mulher é reprodutora, a mulher não tem vez no judaísmo, papo furado. E disse Deus a Abraão: tudo que te disser Sara, escuta a sua voz e faça. Mas se fosse assim, como é que Deus falaria uma coisa dessa? Né? Se a mulher não tivesse vez. Não, a mulher não tem que opinar. Né? Não, de onde se tirou isso? Não, vocês religiosos, não sei, eu abro a Torá e vejo justamente o contrário. Tudo que a Sara faz, eu canso de falar, né? De que eu fazendo uma retrospectiva, não é brincadeira não, todas as vezes que eu escutei minha mãe deu certo. Das poucas vezes que eu não escutei, deu tudo errado. Não, estou falando de boa. Sim. Minha mãe não está aqui, né? Minha mãe está em Israel. E eu fico pensando, e eu falo isso para os meus filhos. O que a tua mãe falou? Ouve lá o que ela disse. Olha, essa é a melhor história, gente. Se eu pudesse fazer um teatrinho, vocês me permitem 20 segundos, olha. A mãe do Sansão não tem nome. E quem precisa saber o nome? Mas precisa saber a história. Era a esposa de Manoah. E aí está escrito que o Balak aparece à mulher, a esposa Estoshel Manoah, e diz: eis que tu és estéril, não é verdade? É, eu sou anjo, eu sei. E nunca pariste, verdade? É, eu sei, eu sou anjo. Porém conceberás e darás luz a um filho. A mulher morreu de felicidade. E aí contou para o Manoah, tá? 3 pontinhos é que eu reduzi. Ele falou: Manoah, você não sabe, o anjo veio, falou para mim que eu vou ter filho, tal, alegria, tal. Aí o Manoah falou: tá bom, deixa eu rezar, ele vai falar agora comigo. Aí ele reza, vai na sinagoga, vai no shiur de Talmud, faz não sei o quê. E o anjo volta e fala com quem? Com a mulher de novo. Aí fala com a mulher de novo. E o anjo veio novamente a mulher. Aí a mulher vai no dia seguinte e fala: você não sabe o que aconteceu, Manoah? Que foi, meu amor? O anjo falou comigo. Contigo? E comigo não? Mas como assim? Que negócio é esse? Ficou bravo. Por que ficou bravo? Ele só faltava ele falar para Deus: Deus, como é que é? Você vai falar com a mulher, não vai falar comigo? Imagina que essa história já estava na Bíblia faz tanto tempo para colocar sobre nós
A visão de que a mulher não tem vez, a mulher é inferior, a mulher não foi nós que colocamos. É o percurso da história, as brigas das classes fizeram o que fizeram com a família e nós não temos nada com isso. Nós estamos andando na paralela a isso. Deveríamos andar na paralela a isso. Olha, quer ver mais? Débora. Quem não sabe que foi uma profetisa? Mas é profetisa antes da Carmen Lúcia. Muito antes. Era juíza antes da Rosa Weber. E por que Débora foi juíza? Afinal, na mesma época vivia Pinhas, neto de Arão. Quem perguntou foi autor desse livro, Tana de Belial. Esse livro foi de autoria do profeta Elias, profeta Elial Anavi. Se chama Tana de Belial. É uma obra interessantíssima. O profeta Elias deixou alguns ensinamentos, entre eles essa pergunta: por que Débora foi juíza? Eu não entendi a pergunta dele, mas havia um grande homem na época, neto de Arão, o irmão do Moisés, do Moshe, sumo sacerdote. Diz o Elial Anavi, para ensinar que o cargo é fruto de meritocracia, seja judeu ou goi, homem ou mulher, rico ou pobre. Imagina esse tipo de valores já escrito na nossa literatura e a gente sentado, vivendo as maluquices do túnel do tempo e ficam jogando em cima da minha cultura algo que nós não produzimos. Nós não fizemos nada disso, nós não falamos nada disso, nós não defendemos, nós não atacamos, nós temos isso. Nós estudamos isso aqui. A Débora foi profetisa porque ela merecia ser e não tinha nenhum homem com a capacidade de ser juíza como ela tinha. Acabou, então ela vai ser, ponto. Ai, mas isso já existia no judaísmo, é? E continua existindo. Ah, não é verdade porque o jornal... Mas que jornal? Jornal é fonte de literatura nossa? Literatura clássica, literatura organizada, escrita, com autor. Olha o que diz o judaísmo, é isso. Por exemplo, a independência de Israel, quando ela é celebrada? Não ouvi. Maio de 1948. Foi uma pegadinha, não é? Porque uma coisa é a independência de Israel, outra coisa é a independência do Estado de Israel. Nós, como povo, nos tornamos independentes em outra época totalmente, que é Pêssar. Em Pêssar é o aniversário do povo judeu. A independência do Estado de Israel é maio de 1948. Estado é uma coisa agora, 70 anos. Como é que a gente vai resumir a nossa história como um povo pelo Estado de Israel? Aliás, com todo o respeito às visões sionistas, a visão sionista tem que entender que eu existia antes do Estado existir. Não faz sentido que a minha identidade está acoplada a um Estado construído em 1948. Não faz sentido, gente. Não faz sentido. Eu tenho que buscar a minha identidade com valores que ultrapassam a visão de Estado. E por isso que estou afirmando, não estou defendendo a tese, estou afirmando. Pode perguntar para qualquer conhecedor da literatura judaica, o povo de Israel fez a sua independência em Pêssar, quando ele estava ainda no solo egípcio, e Deus mandou fazer um sacrifício, um cordeiro para cada família, um cordeiro para cada casa. Pêssar, vocês podem fazer uma visão rápida. Quem não vai festejar em família? Muito raro. Quer dizer, Pêssar já na nossa bússola é família. Por quê? Porque assim nascemos. Porque assim nos tornamos independentes. O conceito de família é um conceito associado ao nascimento do povo de Israel. Ponto.
A família é a célula do povo. A célula do povo é a família. E quem é judeu, portanto, quem pertence à família judaica. Independente dos seus atos, crença, localização geográfica e época. Portanto, comecem a entender, de uma vez por todas, quem já entende 50 vai para 60, para 75, quem já está no 90 vai para 100. Eu vivo repassando esse conceito. Judeu é aquele que pertence à família judaica, porque assim nascemos, o cordeiro de Pêssah. É a célula do povo. Se o povo de Israel vai existir, vai porque será composto de famílias judaicas. Se não houver família judaica, não haverá povo. Ponto. Eu coloco aqui 3 momentos históricos: Torre de Babel, Pêssah e Hanukkah. Na Torre de Babel, queriam retirar Deus da história, né? Quem se lembra do episódio? Nós vamos fazer uma torre e guerrear com Deus. E se pode guerrear com Deus? Não, a ideia era: não quero mais que Deus coloque sobre nós valores. Nós vamos decidir isso aqui. Então fizeram uma torre para mostrar a força, né, arquitetônica, tecnológica da época, mostrando que com a arquitetura e tecnologia da época, eles poderiam resolver tudo que existe dentro da humanidade. Ponto. Retirar Deus da história. O que deu? Confusão. Torre de Babel é confusão. Tirar Deus das nossas vidas vai gerar confusão. Vai gerar confusão. O sangue do Corban Pêssah, o segundo, quem se lembra da história, colocava nos umbrais das casas. Por quê? Porque era a identidade da família. Família, das casas, onde estavam reunidas as famílias. A Hanukkah, ela é colocada de um lado da porta e do outro lado tem a mezuzá. Porta de quê? De casa. Toda a ideia judaica é família. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que os valores que constroem a família judaica não permitem a tese que a família se reinventa no judaísmo. Não se reinventa coisa nenhuma. A família é família. Ah, mas é porque hoje em dia eu não tenho nada com isso. Eu não estou a fim de entrar no túnel do tempo. Eu estou fora. Eu estou fora do túnel do tempo. É dificílimo chegar a esta conclusão e trabalhar diariamente nessa conclusão. Mas essa é a conclusão judaica. Não é o homem que define a vontade de Deus, é Deus que define o que o homem deve desejar. Portanto, com todo o respeito à sociedade que vivemos, nada a ver conosco. Nada a ver. Não tenho responsabilidade por todo esse percurso histórico que ocorreu. Para mim, a mulher é meritocracia do homem ou da mulher. O homem não pode ficar sozinho, a inteligência feminina faz parte e precisa, o mundo precisa dela. E às vezes Deus fala com um e fala com a outra, e está muito claro isso para mim. E está muito claro que nós nascemos como família e vamos viver como família e temos que defender a família, o conceito família, e se houver alguma coisa ali do lado que está agredindo aos valores da Torá, saiba, não é o homem que define a vontade de Deus, e sim é Deus que define o que o homem deve desejar. Ponto. Conclusão, para terminar. A família judaica é a mesma ao longo da história. Podem acreditar em mim, talvez. Eu vi a foto dos meus avós, bisavós, vestiam roupas um pouco diferentes da minha, que visto hoje. Mas o conceito era rigorosamente
igual. Bom, podem acreditar no que estou falando. Com características de vestuário, gastronomia, quem acha que é nazi, o peixe é frio, quem é faradi, o peixe é quente, do Shabat, né? Mas isso tudo é diferença gastronômica. O conceito de família havia no mundo Ashkenazi, no mundo Sfaradi, família. Ponto. Quero saber se eu moro no Egito, no Marrocos, na Polônia, na Alemanha, nos Estados Unidos. É que aqui nos Estados Unidos é diferente. Eu estava no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um festival de túnel de tempo lá. E lá o tempo é bom, né? Sol, praia. Óbvio que me brindam no Rio de Janeiro uma série de valores que não tem nada a ver comigo. Então eu posso viver no Rio de Janeiro e não ser atingido por isso, se eu quiser. Se eu quiser. A família judaica é a mesma ao longo da história. Agora veja essa criança. Sem filosofar. Quais são as influências que essa criança sofre, né, na formação dela? A que mais influencia hoje é a mídia, a televisão, internet, redes sociais, porque ela vai ser exposta a isso. Aliás, está ficando muito legal entregar celular para as crianças. E o celular tem um bando de dispositivos, aplicativos. E aí, isso influencia muito as crianças. Positivamente, negativamente, não importa agora. Estou falando de influência. Depois, a educação escolar também influencia. O movimento juvenil influencia. Faculdade, ou se vai parar um dia numa yeshiva, tudo isso influencia isso aqui. Claro que vai. Claro que vai. Somos produtos dessas influências. E a que está menos influenciando hoje, a educação dos pais. Por tudo que foi dito. Menos tempo, todo mundo está saindo para trabalhar, ok. Ninguém está condenando nada. Mas essa é a realidade, tá? Do maior ao menor. Do maior ao menor. Acreditem. Do maior ao menor. Qual o cenário ideal? O cenário ideal é que houvesse harmonia em tudo isso. Por exemplo, o que os pais pensam, o que a escola faz, que movimento juvenil colocar, como resolveu a questão faculdade, yeshiva, estudo judaico, estudo científico, e que eu tenho uma mídia, uma televisão, uma internet, uma rede social, tudo harmônico com isso. Esse seria o cenário ideal. É real? É real? Qual é o silêncio? É real? Não. Dificílimo. Só aqui você não tem controle. Você não tem controle. Total. E aqui você tem controle. Você tem que saber aonde colocar. Quais são as parcerias que você vai fazer. Aqui. E aqui também tem que ficar claro o que os pais querem. Mas o cenário ideal é harmonizar isso aqui para que essa criança não fique confusa. Mas o real é que é um cenário conflitante. Nossos filhos estão testemunhando cenários conflitantes na escola, no movimento juvenil, na faculdade, cenários conflitantes. E a gente está o quê? No túnel do tempo? A gente assiste e não vai fazer nada? É isso? Não sei, é para pensar. Atualmente, a ida da mãe na gestão pública fragilizou a criança e os adultos, isso é fato. Isso é fato. E por isso que tem aquela dor, aquela coisa. Como equacionar isso? Tem que equacionar. Porque a Débora saiu, a Sara tinha razão, o Abraão teve que ouvir. Então, como é que eu faço isso? Tem que pensar.
família forte, valores fortes, nação forte. Então, a família se reinventa no judaísmo? Não. Não. Família é a mesma. Nascemos como família, nos tornamos povo como família, uma reunião de células fortes, famílias fortes, onde os valores judaicos eles são atemporais, não precisa mexer nos valores judaicos, porque eles são divinos, eles são sagrados no sentido da divindade, e precisa estudá-los e não ficar passivo diante da viagem do túnel do tempo. É isso, né? Alguém quer fazer uma observação, colocação? Fala, Renato. Rabino, eu queria entender talvez uma resposta para por que 3.000 anos de judaísmo a família judaica se manteve até o nosso último lembrou Sodoma e Gomorra, Grécia, Roma e vários outros loucuras que nem tinha naquele quadro ali. E nos últimos 100 anos, mais precisamente nos últimos 50 anos, houve a destruição pela família. O que está acontecendo agora, nesse momento, algo que conseguiu a família judaica se manter durante os últimos 3.000 anos? Minha opinião é que hoje teve um processo de ação e reação, e hoje a gente tem uma sensação, porque tudo é divulgado, tudo é exposto, então a sensação de caos é muito maior. Mas, de acordo com a Torá, essas mensagens já existiam. É que hoje ela ficou politicamente correto, é isso que é o pior, né? Politicamente correto, aceitável em tribunais de justiça, né? Então, é uma exposição maior, é um político e judicial defendendo Com seus interesses. múltiplos da desorganização familiar. É esculachado. Hein? Está tudo esculachado. Não, eles acham que isso é o túnel do tempo. Se você conversa com educadores, psicólogos, eles acham que isso é uma evolução da espécie humana, né? É uma evolução. E nós, judeus, quando assistimos isso, a gente não tem... Para. Que túnel do tempo? Eu não vou entrar nessa. Nunca entramos e não entraremos. Mas eu tenho essa explicação. Hoje, tudo está muito fácil, está tudo divulgado. A TV Globo, por exemplo, pelo que eu leio, né? Porque eu não assisto, obviamente, novelas, mas as novelas trazem o quê? Trazem enredos que desconstroem a família no horário nobre. Por que ela faz isso? Porque ela sabe que isso é evolução. Ela vai ter muito mais ibope. Ela vai ter muito mais gente. Haja vista. Se a gente reunir agora e falar, vamos fazer uma manifestação na Avenida Paulista dos casados. Quantas pessoas vão lá? É o futuro. Não, quantas? A gente não consegue fechar nem a banca de jornaleiro lá. Hein? Se bobear a família tradicional, já é minoria hoje em dia. Não sei, mas tem medo de sair, tem medo de se expor. Politicamente incorreto. É isso. Mas não porque Isso. muito mais famílias normais. Bom, o Bolsonaro aqui no Brasil defende, que eu preferia um outro tipo de porta-voz, né? Mas, enfim, Deus trouxe esse para o Brasil. Ele está querendo falar, não, somos muito mais, como ele está falando aqui. Mas a percepção que nós temos é que eles são muito mais por causa da mídia. A mídia hoje defende esse lado da desconstrução. O que eu vou falar é um pouco... Vai ser um pouco radical o que eu vou falar. Gente, o que eu vou falar é um pouco radical.
Mas se vocês não estiverem de acordo, também faz parte. Nós temos que procurar harmonizar isso aqui. Se eu não consigo harmonizar, eu vou procurar um lugar que me harmonize. Eu não posso ser refém do que é imposto contra os meus valores. Se eu tiver que sair do Egito, eu saio. Para mim, isso é muito claro. Então, tem que se colocar numa balança quais são os fatores que estão atrapalhando, quais são os fatores que estão beneficiando e o que eu posso fazer para harmonizar. E fazer intervenção, não tem jeito. Se mesmo em Israel, você vai falar assim, mas Israel também está difícil. Então, se eu for para Israel, eu tenho que procurar qual cidade que eu vou, onde eu posso harmonizar melhor isso. Se eu ficar em São Paulo, se eu ficar em São Paulo, com quem eu vou criar sociedades para harmonizar o que eu quero para o baby? Senão, nós vamos entrar no túnel do tempo. Não tem saída, gente. Não, olha, de verdade. Por mais que a gente queira, eu não sei o que fazer. Porque cada caso é um caso, cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Tem que harmonizar. Se não harmonizar, perdemos. A família enfraquece. E família enfraquece, o povo enfraquece. Ponto. Tem que saber criar parceiros que vão harmonizar essa linha aqui. Eu acho que eu discordo um pouco no sentido que, tendo em vista que a sociedade, a mídia, elas estão tão negativas com todas as influências, eu acho que tem que harmonizar os três. Eu acho que você acaba tendo que cortar o primeiro. Cortar. Não estou dizendo assim, cortar de você ficar fora de uma realidade, mas assim, você cortar esse acesso irrestrito para a criança, porque hoje tem uma rede social, você vê televisão e essas coisas, você não tem como harmonizar. Praticamente você tem que bloquear, tem que colocar coisas só muito Eu não sei. Cada um tem que decidir na sua casa o que acha que é melhor. Não existe uma regra para todo mundo igual. Se para uma família a conclusão foi essa, muito bem, trabalhem nessa direção. É muito difícil hoje viver sem internet, né? Você tem operações do banco que você faz na internet. Você faz compras de uma série de produtos pela internet. Então, é difícil você tirar a internet da vida. Por outro lado, aliás, os resultados dos exames médicos são disponibilizados. Está tudo na internet hoje. Eu não digo nesse caso de beleza, mas essa questão então, redes sociais, televisão... Então, é só uma questão particular, cada um vai ter que fazer as suas ponderações. Enfim, não tem uma receita única para todos. O que eu sei é que isso aqui, se você me perguntar, isso aqui é o mais importante. Isso aqui, ó. Essa harmonização é o mais importante. Primeiro, os pais sabendo para que direção vai. Depois, já sei para onde vai, então, que educação escolar procurar, que movimento juvenil procurar, faculdade procurar, estivar sim ou não, como... Aí, eu vou começar a entender como lidar com a mídia, com a televisão, sim, não, internet, sim, não, rede social, sim, não, que idade, etc, etc. Tem que ter uma linha harmonizada. Não pode ser conflitante. Pode ser conflitante. Certo, pessoal? Então, queria dizer que a gente termina esse semestre. Se Deus quiser, queria já avisar que no segundo semestre vou trazer aqui uma pessoa que eu acho muito importante que vocês conheçam ele de próximo, de perto. O formato vai ser diferente. Eu vou trazer um jornalista para entrevistar ele por 25 minutos e depois vocês perguntarem diretamente a ele, que é o senhor Eli Horn, que é o fundador da Cirela, o dono da Cirela. Então, ele, até de conversa que tive com alguns de vocês, acho que é um perfil de pessoa importante.
no sentido dessa equação judaísmo, trabalho, família, modernidade, valores, etc, etc. Ele já está confirmado, ele virá aqui na segunda quinzena de agosto. Então, é assim que nós vamos reabrir, fazendo uma entrevista com o Eli Ron aqui, nessa sala, e ele já confirmou. Então, durante o fim de julho, eu vou avisando a vocês, reencontramos com a entrevista do senhor Eli Ron aqui na nossa sinagoga e tal, e acho que aí vai startar uma série de outras novidades que a gente precisa avisar mais adiante, que eu acho importante a gente continuar os encontros e pensar, trocar ideias, ok? Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos para o -2.